Eu trouxe o tema para essa live de hoje, o nome que eu trouxe é Estou por um Tris. Essa é uma live que a gente quer falar um pouco sobre como que nós podemos nos cuidar do ponto de vista das relações, né? Quando a gente olha para a relação conosco, nossa relação, a minha relação comigo mesma, por exemplo, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer falar com vocês sobre este assunto que eu acho tão atual. E, ao mesmo tempo, nós podemos ampliar a nossa compreensão, trazer clareza para os nossos relacionamentos de cada dia. E o que vamos fazer, então, aqui hoje é a gente falar um pouco sobre a relação comigo mesma. Como que eu posso melhorar esse relacionamento, né? Essa história de mim para comigo mesmo. E eu encontrei uma história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu não sei se vocês já conhecem essa história, mas ela me tocou bastante, porque é quando a gente às vezes acha que não tem nada para ser feito, que está esgotado, tipo, esgotei todas as minhas energias, ou então esgotei todas as minhas capacidades, esgotei tudo aquilo que eu tinha de precioso para dizer para alguém no sentido de ajudá-lo. É nesse momento que a gente parece que não tem nada para fazer e surge ainda uma esperança, e surge ainda uma oportunidade. Então, a história que eu tenho para contar é a história do homem que parou o deserto. O que é isso? Então, esse homem se chama Yacoba Suadogo. Não sei se é assim que fala o nome dele, gente, ele é um africano. Ele simplesmente desenvolveu uma nova forma de reflorestamento e de reaproveitamento do solo no seu país africano. Então, ele já sabia lidar com a terra e ele sabia, né, que a terra dele, para ser produtiva, ela precisava ser bem tratada. Ele sabia disso, não era uma questão de ele não ter um conhecimento a respeito desse assunto. A questão era descobrir um jeito para tratar a terra de tal modo que aquele solo que estava assim desértico, né? E porque havia sofrido erosões devido ao alto índice populacional daquela região, como é que ele ia tratar essa terra para que ele tivesse sucesso e conseguisse árvores no deserto? Na década de 80, ele estava já cansado de ver as suas plantações acabando por causa dessa terra ruim, né? Que ele decidiu colocar em prática um antigo ensinamento conhecido como Zai. E esse ensinamento consistia em fazer uma sequência de pequenos buracos no chão, preenchê-los com adubos e com fezes de animais. E essas aberturas, elas têm uma habilidade, uma capacidade, né, de reter a água da chuva e manter uma espécie de reserva para essa terra. As sementes de árvore plantadas ali, elas vão crescer porque elas vão ser nutridas por essas reservas que ficaram paradas ali naquele buraco. Então, os terrenos foram preparados, né, durante a seca, diferente do habitual numa cultura convencional, em que a terra é preparada no tempo chuvoso, e ele jamais, né, poderia imaginar que ele ia realmente conseguir tal façanha. Os vizinhos, na época em que ele decidiu fazer isso, até o ridicularizaram, né, falando, que bobagem isso que você está fazendo, quando está na seca, isso nunca vai dar certo, né? Mas os terrenos foram preparados de tal modo que, depois de 20 anos, as terras de Sauadogo estavam produtivas e ele tinha uma floresta de 30 hectares com mais de 60 espécies de árvores. Já imaginaram isso? Quando ele percebeu, né, que as suas estratégias haviam funcionado, né, ele passou a organizar palestras em suas terras para ele ensinar essa técnica para outras pessoas interessadas. A ideia foi tão incrível que o cineasta Mark Dodge
resolveu criar um documentário e narrar a história do homem que parou o deserto, contando como apenas ele, né, como só ele sozinho conseguiu salvar a vida de uma das regiões consideradas mais desérticas de todo o mundo. E eu gostaria de trazer aqui para vocês uma frase que eu aprendi na semana passada, num curso que eu estava lá num curso do coaching criacional, que é uma frase que diz assim: uma única semente fértil é suficiente para gerar a mais linda floresta. Então, a pergunta que eu tenho agora para vocês é: como é que eu estou cuidando do terreno que é o meu ser, né? Que recebe tantas sementes, que recebe tanta informação. Então, nós já sabemos, uma única semente fértil é suficiente para gerar a mais linda floresta.